Outra coisa, incisivo superior. Tá? O incisivo superior, repara que ele está aquém do plano também. E o incisivo superior, ele deve estar ali mais ou menos mais 2 ou mais 4, ou seja, ele deve passar do plano mais 2 a mais 4 milímetros. E você vê que ele está menos ali, ele está negativo. Quanto negativo? Não sei, 1 milímetro ali, 2, enfim. A gente precisa instruir esse incisivo. Tá? Precisamos instruir isso. E é claro aqui, ó, o sorrisão dele bate o martelo lá e você olha e fala, poxa vida, realmente esse paciente está expondo pouco incisivo. É preciso expor mais incisivo. Então nós temos aqui, ó, a cefalometria mostra, a análise facial, a análise do sorriso mostra, pronto, é a evidência que eu preciso de que realmente esse paciente precisa de extrusão desses incisivos superiores. Ok? Porém, apesar disso, os incisivos inferiores, talvez eu não precise tanto extrusão dentária assim. A gente não faz extrusão dos incisivos inferiores dessa forma. Como é a forma de a gente fazer extrusão de incisivo superior? Rotação da mandíbula. Né? Então, se a gente vê que esse paciente, apesar de ser um paciente classe 3, né, ele tem ali um giro, né, um giro horário dessa mandíbula, mesmo que discreto, mas que talvez seja importante para essa mordida aberta anterior, uma das formas de nós aproximarmos o incisivo inferior desse plano é girando a mandíbula. Né, fazendo um giro, essa autorrotação da mandíbula. Esse recurso de autorrotação da mandíbula é fantástico. Se você não sabe fazer autorrotação da mandíbula, você precisa aprender, porque é um recurso extremamente importante. Então veja bem, no caso desse classe 3, tá? Eu preciso, a cada intrusão posterior que eu faço, eu promovo o giro. Tá? Então, o que acontece? Para cada 3 milímetros de intrusão, para cada 2 milímetros de intrusão posterior, tá? Eu faço um giro, eu promovo uma extrusão do incisivo inferior, eu estou só falando do plano mandibular, tá? Então, esse movimento que vocês estão vendo aqui, olha, um mini implante em buccal shelf, uma mecânica de retração do arco inteiro e o giro da mandíbula. Como que acontece isso? Intrui posterior, promovendo o giro da mandíbula, promovendo essa extrusão relativa dos incisivos inferiores. E isso vai, a cada 2 milímetros que você consegue de intrusão, você ganha 3 milímetros de extrusão na região anterior. Tá? Então isso é muito benéfico. E além disso, você está fazendo uma retração, ou seja, corrija a classe 3, vamos lá, corrija a classe 3 com essa retração e você ainda ganha esse giro do plano oclusal e também da mandíbula. Né? A literatura fala muito sobre o giro do plano oclusal, ok, é bastante, mas acontece também o giro da mandíbula em si. Né? Então você tem ali grandes vantagens em relação à classe 3. Porém, alto lá, eu não estou falando que eu vou fazer isso, tá, gente? Aí que mora toda a nossa dinâmica aqui hoje. Eu estou fazendo brainstorm, estou colocando possibilidades e eu quero que vocês me ajudem nisso. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Quanto mais ideia, melhor para a gente ajudar a nossa colega Carol. Então hoje nós estamos aqui numa missão importante, não é brincadeira, é um caso clínico de um paciente, de uma vida que está nas mãos dessa nossa colega Carol, né, minha aluna da turma 4 do Sniper, e a gente está aqui junto ajudando ela, beleza? Então eu preciso aí da concentração e da colaboração de cada um de vocês. Tá? Então vamos lá. Isso é uma possibilidade da gente fazer, mas vamos analisar um pouco, vamos ver o próximo passo, igual um jogo de xadrez. A gente move aqui e espera o que o adversário vai fazer. Então o que vai acontecer? Qual é o efeito adverso dessa nossa mecânica? Se essa mandíbula gira, o que vai acontecer com o mento, com o pogônio do paciente? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Vou ativar os comentários aí, quero ver quem que vai ser rápido aí no gatilho para escrever para mim o que vai acontecer. Né? Se eu intruo posterior com o buccal shelf, né, fazendo a retração, eu corrijo a classe 3, eu intruo atrás, eu extruo na frente, giro essa mandíbula, e aí o que vai acontecer com o mento? Né? Parece óbvio, tem que ser óbvio, tá? Mas pode não ser óbvio para todos, então é legal vocês colaborarem aí. Escrevam aí para mim, avança, olha aí, Eliane, perfeito, Eliane, perfeito. Tá, é isso aí, Samuel, projeto mento, Rafa, muito bom, é isso aí, Rafa. Oi, Rafa, beleza? É isso aí, galera, perfeito. Agora, classe 3, a gente pode fazer isso? Poder, a gente pode, né? Lógico.
livre-arbítrio, né? Mas nós deveríamos fazer isso, né? Provavelmente não, tá? Por quê? Se a gente projeta o mento em um paciente que já tem uma projeção de mento, olha aqui, ó, vamos voltar lá para a face dele. Será que esse paciente vai ficar legal com esse mento avançado? Né? Então você vai piorar o perfil do paciente. Então você, digamos assim, sacrifica a face para corrigir a oclusão. Tá legal isso? Não tá. Tá? Não tá legal. Então, isso nós temos que ter em mente. O giro da mandíbula nem sempre ele vai ser desejado, mesmo sendo um paciente mordida aberta. Ah, mas vai corrigir a classe 3 dele, dentária, mas e a face? Será que esse paciente vai ficar satisfeito com o tratamento? Né? Então, isso tudo tem que ser colocado em xeque. Então, Carol deve estar anotando aí essa loucura que eu estou falando toda, mas, Carol, é isso. Tá? Tem que colocar na balança o que vai valer mais. Aí muita gente vem e fala assim para mim, ó, mas o paciente não se queixa disso. Ele pode não se importar hoje, porque a oclusão dele está horrível, o sorriso dele está péssimo. Mas uma vez que você fecha a mordida dele, uma vez que você coloca ele em classe 1, o que vai ficar evidente? O queixo, a face desse paciente. Então, será que essa mecânica vai ser benéfica? Primeiro ponto. Começamos agora, estamos começando aqui agora, tá? Grande professor Fernando Manhães, fala meu amigo, beleza? Valeu! É isso aí, Rogério, aprendi com você, cara. A altura do ramo e o ângulo goníaco tem influência total no giro, né? Então esse paciente que tem ali um ângulo goníaco não tão aberto e que tem um ramo não tão longo, né, como é o paciente hiperdivergente, ele vai ter até mais giro, né, do que o paciente hiperdivergente. Então isso para ele não vai ser legal, né? Não vai ser legal a nível de perfil, tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. Então, seguindo esse raciocínio da ancoragem esquelética, olha aqui, ó. Seguindo o raciocínio da ancoragem esquelética, tá? Nós chegamos nesse ponto, vamos lá, vai fechar a mordida, o meu adversário vai jogar o mento para frente, entre aspas, né? Tô só simulando aqui um jogo de xadrez. Bom, tem mais a se fazer? Sim. Né? E a maxila, o que nós vamos fazer nessa maxila? Sagitalmente, a gente não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer nessa maxila. Os incisivos já estão vestibularizados no talo. Então, eu tenho que até tentar ganhar espaço para esse apinhamento, porque eu não posso corrigir esse apinhamento aqui, olha, às custas de vestibularização, porque já está muito vestibularizado. Ok, ali um slicezinho já é suficiente, mais um pouco de expansão, tudo bem, beleza. E verticalmente? Lembrando que esse paciente, o pior dele é o vertical, não é nem o sagital. Verticalmente aqui, ó, um mini implante interradicular, né, que aí pode estar associado com um mini implante no palato, ou pode estar associado com barra palatina, fazendo intrusão posterior. E aí é claro que nós precisamos extruir os anteriores também. Então eu tenho que fazer ele uma mescla de mecânica intrusiva posterior e extrusiva dos incisivos. Né? E aí se você consegue espaço para retroinclinar esses incisivos, você já ganha aí, né, uma extrusão relativa pela inclinação lingual. Então se você ganha um espaço às custas de distalização superior, às custas de slice, e você consegue melhorar essa inclinação dos incisivos superiores, você já ganha extrusão de presente, que é o que a gente chama de extrusão relativa. Né? Quando você inclina para a lingual, você tem mais projeção, você tem essa extrusão relativa. Assim como você inclina para vestibular, você tem, olha aqui, ó, eu vestibularizei, ele está mais alto, ó, eu ganhei uma intrusão relativa, não é uma intrusão real, uma intrusão de corpo, é uma intrusão relativa. Tá bom? Só que se a gente inclina para trás, piora a classe 3. Né? Então olha como é que esse jogo de xadrez não está fácil de ser ganho dessa maneira. Tá? Eu poderia falar, bom, beleza, dá para fazer, porque eu vou distalizar bem o arco, né? Provavelmente ali
tirando os incisivos da sínfise ou inclinando muito eles para a lingual. E aí eu tenho que fazer slice, porque eu não posso distalizar no superior. E aí eu tenho que extruir as custas de elástico ou com uma montagem, uma colagem diferenciada nos incisivos superiores. Faço a intrusão ali atrás com mini implantes. Né? Giro mais ainda essa mandíbula, porque quando eu intruo superior, a mandíbula também gira. Pode ser que venha a ser corrigida essa classe 3, pessoal? Pode ser que venha a ser corrigida essa classe 3 dentária? Muito provável que sim. Muito provável que sim. Não é fácil, mas a mecânica está aí, olha. A receita é essa, tá? Agora vamos lá. Lembra da jogada do adversário? A jogada do adversário foi que o mento vai ficando cada vez pior nesse perfil que já não é legal, né? Então você já tem ali, ó, essa projeção do mento, né? E aí eu deixei o tempo todo, né? Vocês devem ter notado que eu deixei o tempo todo essa foto oclusal aqui do lado inferior para que vocês pudessem dar uma olhada na língua desse paciente, né? Essa língua aí, olha o tamanho dessa língua. Às vezes não é tamanho, tá, gente? Às vezes é uma hipotonia, às vezes é questão de trabalhar com fono para melhorar ali o tônus dessa língua, né? Porque essa língua ela está esparramada no assoalho. A Eliane mandou bem ali, olha. Falou ali, ó, a língua tem que tirar essa língua do assoalho, tem que tirar, né? Então, o que acontece, pessoal? Se a gente for fazer uma mecânica de retração, de distalização, nós vamos piorar isso aí, porque a língua vai ficar com menos espaço ainda, né? E aí, quando você vai fazendo isso, vai tirando esse espaço da língua, o que acontece? Você vai jogando ela para trás. E olha só, pessoal, agora eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, porque isso aqui, junto com a questão da projeção do mento, põe por água abaixo tudo que a gente falou até agora. Todo o planejamento que a gente fez até agora vai por água abaixo quando a gente vê isso aqui, ó. Cadê? Pronto. Olha o dorso dessa língua. Olha onde está essa língua. Olha o tamanho dessa língua. Qualquer movimento retrusivo na mandíbula vai tender a comprimir essa língua para trás. Como é que está essa via aérea desse paciente? Estreitíssima. Então a Carol, semana que vem, vai ter que ter um cuidado muito grande em avaliar esse paciente, a fonação, a dicção, a respiração, tá? A deglutição desse paciente. É um paciente que deve respirar mal, Ó, vejam como está constricta essa via aérea desse paciente. Temos que estar de olho nisso. Você vai sufocar o paciente, vai fazer retração, beleza, vai diminuir o perímetro do arco, vai diminuir o diâmetro desse arco inferior, vai diminuir o espaço disponível para essa língua, vai empurrar, a língua vai ficar para onde? Vai ficar para trás, vai piorar a respiração do cara, né? O pessoal brinca, fala assim, pô, você vai matar o paciente sufocado, vai matar o paciente asfixiado, sem ar, né? Então a gente tem que estar ligado nisso. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Não podemos ver somente dente. Carol, todo esse planejamento que eu fiz agora foi fake. Fake news. Risca ele. Paciente cirúrgico. Não tem jeito. Tá? Precisamos distalizar no arco superior para melhorar essa posição dos incisivos. Quando você melhora a posição dos incisivos, retraindo, você chega ele lá no POF. Vai chegar ele, beleza, lá, olha. Fez extrusão relativa. Intrui atrás para ajudar. Corrige as curvas de SPI. Tá? Embaixo já está tudo muito bem verticalizado. Então você vai alinhar, nivelar, fechar os diastemas. E vai criar um gap 3, um gap de classe 3 cirúrgico, para que o cirurgião opere esse paciente. Porque qualquer mecânica que você venha fazer vai ser danosa para a saúde desse paciente e para o perfil facial desse paciente. Ah, mas cirurgia ortognática não é só quando o paciente tem queixa do perfil? Não, saúde também. E como eu falei,
Às vezes o paciente não se queixa hoje do perfil dele porque a boca está totalmente estragada. Tudo apinhado, mordida aberta anterior gigante, não expõe os incisivos. Então, o prejuízo maior dele hoje, sem dúvida, é o aspecto do sorriso. Mas uma vez que você corrija isso, óbvio que vai ficar evidente a discrepância esquelética e facial, né? O perfil dele vai ficar super comprometido. Tá? E aí é muito provável que isso se torne uma queixa. Tá bom? Então hoje ele não se queixa, mas ele vai se queixar no futuro. E aí que entra o papel do ortodontista. E não fala assim, sabe o que é? O paciente não quis operar, então eu compensei. Não quis. Se você virar para o paciente, vai falar assim, ó, o seguinte, você pode operar, mas tem como a gente compensar também sem cirurgia. Pô, até eu vou falar, não, então compensa, peraí. Se pode ser assim, né? Então o ortodontista tem que colocar na cabeça que não é desse jeito. Não é assim que a banda toca. Ele tem que ser imparcial e ser honesto. E ele tem que falar as informações corretamente para o paciente. E olha que quem está falando isso sou eu. Que instala o mini implante até na minha mãe, tadinha. Minha mãe deve estar vendo a minha live aí. Brincadeira, mãe. Né? Mas eu estou sendo sincero para vocês. Poxa, muitos casos que antes eu fazia cirurgicamente, hoje eu faço com mini implantes. Perfeito. Mas esse não é um caso. Esse não. Né? Esse não. Tá? Então, esse aí você tem que convencer o paciente de fazer a cirurgia. É diferente. Tá? E aí a descompensação superior, você pode fazer aqui, ó, como o Jackson falou, exo de 2 pré-superiores para descompensar cirurgia de avanço. Isso aí, Jackson. Beleza, é uma forma. Outra forma, distalização. De qualquer maneira, você vai ter que extrair, né? Porque ele tem terceiros molares, então você vai optar ou por extrair prés ou por extrair os terceiros molares para realizar essa mecânica. Talvez extrair os terceiros molares seja melhor, porque ele tem ali o 48 que está semi-impactado, ele semi-retido. Então, esse já ia ter que sair. Se esse sai, o antagonista também sai. Se sai 2 terceiros molares, já tira os outros 2 do outro lado e você consegue fazer uma boa distalização do arco superior. Beleza? Então, é por aí que a gente tem que fazer o nosso planejamento, tá? Pensando num todo do paciente e não só os dentes, tá? Não só os dentes.